Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Planeteers Home Gathering. Hoje falamos de sustentabilidade e banca. Todos estamos a par da crise e das consequências económicas e financeiras causadas pela pandemia, um pouco por todo o mundo, e é por isso mesmo que é cada vez mais urgente que as empresas sejam sustentáveis, não só em termos económicos, como também ambientais e sociais. Comigo em estúdio tenho o Sérgio Ribeiro, da Planeteer. Sérgio, muito boa tarde. Boa tarde. A banca tem vários desafios em mãos, mas há aqui também um papel fulcral para ajudar as pequenas e médias empresas que tanto sofrem nesta altura. É isso, até porque se não mudarmos a parte de como é que estamos com o nosso sistema financeiro, com o nosso sistema económico a funcionar dentro dos limites de sustentabilidade, nós nunca vamos realmente mudar, porque temos um sistema montado sobre estas bases. E há aqui claramente um desenvolvimento e uma evolução ao longo do tempo. Nós vimos, assim, em grande espectro temporal, em 2011, a UNEP, o Programa Ambiental das Nações Unidas, a lançar o Guia para a Banca e Sustentabilidade. Em 2019, já num zoom in a Portugal, vimos os bancos portugueses a assinar uma carta de compromisso para o financiamento sustentável. E em 2020 vemos mais uma mobilização mundial com várias cartas de compromisso, mesmo em fundos de investimento, a deixar muito claro que o futuro da sustentabilidade, mesmo económica, é trabalhar dentro dos limites de sustentabilidade ambiental e social. Temos visto até, já neste momento, grupos de trabalho, tal como é a Future Fit Foundation, que nasce em Inglaterra e neste momento está a ser considerada pela Global Compact, uma das redes de privados, ou a rede dos privados que está associada às Nações Unidas, a começar a explorar ferramentas para guiar as empresas, guiar os investimentos e os negócios dentro destes parâmetros de sustentabilidade. Hoje temos um excelente exemplo de um banco português que tem feito este trabalho, esta caminhada, continua com a mesma ambição. O grupo Crédito Agrícola tem ainda por cima, dentro de todo o trabalho bem feito, uma característica que eu acho excepcional na capacidade de mudar também o país e apoiar as PMEs, que é a capilaridade que tem pelo território, ou seja, está presente em quase todos os pontos do país. E hoje não há ninguém melhor do que os convidados para explicarem o trabalho a ser realizado, onde temos o presidente do grupo Crédito Agrícola, engenheiro Licínio Pina, e a especialista de finanças sustentáveis, Sofia Santos, que tem trabalhado muito proximamente com este banco para poderem ser mais ambiciosos ainda neste trabalho daqui para a frente para a sustentabilidade. E vamos já tentar perceber um pouco o que é que se pode fazer nesta altura, e começo já com o presidente do banco, o engenheiro Licínio Pina. Engenheiro, muito boa tarde, obrigada pela sua presença. O que é que a banca está preparada para este desenvolvimento sustentável? A banca diria que está a preparar-se para o desenvolvimento sustentável, para o financiamento sustentável. Desde logo, foi assinada em 2019 a Carta de Compromisso para o Finanço Sustentável e todos nós estamos a trabalhar afincadamente no sentido de participarmos ativamente neste movimento de sustentabilidade. Movimento no sentido de garantir que os bancos são uma parte importante na aceleração da economia e, como tal, eles têm a responsabilidade também de fazer financiamentos que promovam a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. O crédito agrícola, como bem disse há bocadinho, é um exemplo no país de sustentabilidade, está muito próxima das pessoas, está com uma rede muito atomizada, atualmente é a maior rede do país, é a rede bancária, e, portanto, conhecemos bem as necessidades das populações e os problemas que poderão advir da falta de atenção, neste momento, aos problemas da sustentabilidade ambiental. E nesta altura, para as pequenas e médias empresas em específico, que tiveram graves problemas com a pandemia e também há aqui algumas repercussões económicas, de que forma é que podem ajudar especificamente estas PMEs? Deixe-me dizer-lhe que, de facto, nós estamos a viver uma situação económica muito difícil. As empresas, as PMEs ou não PMEs, até mesmo as microempresas, os empresários em nome individual, estão a passar muitas dificuldades provocadas por uma pandemia que apareceu e que ninguém contava que aparecesse, mas nós conhecemos também os problemas de sustentabilidade ambiental e, se não nos prepararmos para os mitigar, nós, no futuro, podemos ter problemas muito superiores ao que esta pandemia nos está a trazer. E, dizendo isto, a título de introdução para
dizer às pessoas que, de facto, o problema da sustentabilidade ambiental é um tema que não é novo e que já tem sido falado muitas vezes, mas que só agora estarão mais preocupados porque, de facto, é um problema muito sério para o futuro. Mas o Crédito Agrícola tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas várias para ajudar as PMEs nesta pandemia. Toda a banca, aliás, a banca tem sido ajudada também pelas próprias linhas de Covid que foram propostas pelo Governo, o apoio do Governo, e nós temos vindo a preparar-nos para ajudar as empresas nesta situação atual de pandemia, mas também para o futuro, no sentido de criar condições para financiamentos amigos do ambiente. Falou de várias iniciativas, pode dar alguns exemplos? Posso. Olha, nós, por exemplo, a nível tecnológico, nós fomos pioneiros no contactless. Nós estamos com tecnologia para a abertura de conta através da chave móvel digital. Portanto, nós estamos a dar às pessoas ferramentas necessárias para que percorram também este caminho de sustentabilidade, e neste ambiente pandémico nós temos vindo a integrar uma série de moratórias com vista a auxiliar as empresas para a sua sobrevivência. Sérgio, aqui o engenheiro falou de um fator muito importante, que é as pessoas parece que só agora estão a ficar mais despertas para este tema da sustentabilidade. Eu acho que isto deve-se a outra coisa que o engenheiro Licínio Pina falou, que é muito importante. Nós tivemos neste momento uma experiência do que é lidar com uma crise inesperada e à escala global. Tem-se vindo a falar muito nos últimos anos da possibilidade de acontecer uma crise também inesperada e à escala global, climática, ambiental, pela poluição. Já há índices que o comprovam. E ainda há pouco tempo comentei isto noutro fórum, que foi: e se tivéssemos preparado para a pandemia do Covid, se tivéssemos sido avisados e levado a sério, teríamos conseguido reduzir os riscos e reduzido os impactos negativos desta pandemia? Acho que devemos transportar isso para o mesmo racional naquilo que é esta caminhada para uma crise climática, uma crise ambiental, e não esquecer que isto está tudo ligado, inclusive as ODS, como as cores que estamos rodeados aqui, representam uma ligação com linhas muito fortes entre estas áreas. Uma das ODS é saúde e bem-estar. Este ano vimos que, se este pilar cai, acaba por haver uma derrocada noutras áreas. O mesmo vai acontecer noutras áreas. E ter bancos que começam a despertar para esta área. E sabemos que o financiamento é um motor muito forte para a transformação, para a inovação, para a mudança do paradigma do mercado. É essencial que os bancos acabem por virar a direção para estas temáticas, e que até se validam já por alguns casos. Por exemplo, um dos casos que teremos no evento Planet Years World Gathering, e chamando porque é relevante para este tema e onde o crédito agrícola tem sido um forte apoiante desde o início, é a vinda do Gunter Paul, o pai da Blue Economy, onde já começa a mostrar que postos de trabalho andam a ser criados para atividades dentro da área ambiental e social. O próprio ex-CEO da Procter & Gamble, também, o Paul Polman, já disse que há estudos que provam que há uma oportunidade de mudança da economia, uma oportunidade de negócios que rondam os 13 trilhões a nível mundial para quem fizer o shift para as necessidades que o mundo vai necessitar. Portanto, acho que está claro a necessidade de mudarmos as direções. Temos os avisos necessários antes da grande crise se instalar, e já estamos a ver impactos. Já existe refugiados climáticos, portanto já está a ter impacto na sociedade e na economia, e é muito bom ver casos, principalmente portugueses, que se afincam nesta já estão dedicação. A precaver-se e a dar os primeiros passos. E, exatamente, concretos, reais, e a tentar transformar o país através dos mecanismos que têm. A nossa outra convidada é a Sofia Santos. Ela também pertence ao Crédito Agrícola, mas trabalha especificamente na área da sustentabilidade. Sofia, muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Eu começo por lhe perguntar precisamente o que eu e o Sérgio estávamos aqui a debater. Acha que esta pandemia já veio preparar as pessoas para a grande crise que vamos enfrentar dentro de uns anos? Boa tarde, antes de mais, deixe-me só clarificar. Sim, trabalho com o Grupo Crédito Agrícola nos temas da sustentabilidade.
como consultora e em Portugal trabalho exclusivamente para o crédito agrícola no setor financeiro, mas trago esta perspectiva externa que também é sempre positiva para a equipa toda do crédito agrícola. A pergunta que me faz, eu acho que o Sérgio tocou no ponto. A pergunta, de facto, que o Sérgio fez é a pergunta correta que nós devemos fazer hoje em dia, que é se aprendemos alguma coisa com esta pandemia e se podemos fazer a pergunta seguinte, que é até que ponto é que nós estamos a ser avisados com os problemas climáticos e os cientistas têm-nos avisado ao longo dos últimos anos da importância que existe em alterarmos o modelo económico que temos para apoiar empresas e projetos que criem emprego, que gerem valor para a economia, mas que também tenham e que adotem um conjunto de tecnologias que diminuam o seu impacto ambiental. Nós que estamos a ser avisados dos impactos negativos, coisa que não fomos relativamente ao Covid, mas que estamos a ser relativamente aos outros temas climáticos, será que não devemos então agir imediatamente e agir já? E, portanto, acho que a lição que nós eventualmente poderemos aprender é que, de facto, os temas impensáveis associados à natureza acontecem. Alguns deles nós já estamos a ser avisados há muito tempo e estamos todos a demorar muito tempo a reagir, nomeadamente no tema das alterações climáticas, e, portanto, a reação que nós temos de ter é uma reação urgente. E deixe-me só colocar aqui um ponto para reforçar a urgência com que estamos. O Acordo de Paris implicou que os países a nível mundial concordassem em ser neutros em carbono durante a segunda metade do século XX. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que concordaram em fazer um esforço para que a temperatura média do planeta não aumentasse mais do que 2 graus, idealmente 1,5. Ora bem, só para termos a noção de que atualmente o planeta Terra já tem uma temperatura superior ao ano de referência de 1 grau e na zona mediterrânea, que é aquela em que nós vivemos, nós já estamos com a temperatura 1,5 grau superior ao ano de referência. Portanto, o que nós temos em cima da mesa é o seguinte: temos de facto todos de agir de forma rápida e eficaz para construir uma economia diferente, para adaptá-la, porque se não o fizermos, nós estamos mesmo no limite da capacidade do planeta Terra estar em equilíbrio devido às alterações climáticas, e se não o fizermos rapidamente, muito possivelmente vamos sofrer outros impactos climáticos, outro tipo de pandemias, e nós, de facto, como seres humanos, temos a tecnologia, temos o conhecimento, mas não é possível sentarmos à mesa com a natureza para negociar. Nós conseguimos negociar com opositores, com políticos, mas com a natureza não temos essa capacidade. E, portanto, o que nós temos mesmo é de implementar um conjunto de ações muito concretas para acelerar este processo de mudança, que é um pouco isso que o crédito agrícola tem feito e, de certa forma, tenta estimular todos os seus parceiros também a desenvolver. A Sofia disse há pouco que em Portugal trabalha em exclusivo para o crédito agrícola, mas que conhece toda uma outra realidade externa. Dessa realidade que conhece, acha que Portugal está mais atrás ou mais à frente em determinados aspectos? Ora bem, nós, por exemplo, ao nível das energias renováveis, estamos num posicionamento muito bom a nível europeu, ou seja, houve um conjunto de apostas feitas pelo país no passado que hoje estamos a ter esse retorno positivo em termos ambientais. Portanto, não há dúvida que Portugal está numa situação positiva, comparando com alguns até dos países europeus, nomeadamente neste tema das energias renováveis, que acaba por ser um fator fundamental. E há um conjunto de empresas com boas práticas e com tecnologias que contribuem para tudo isto. Considero é que, ao nível, por exemplo, do setor financeiro, nós precisamos de acelerar um pouco mais, o setor todo em Portugal. Nós já temos muitos bancos internacionais com práticas mais expressivas, que, independentemente de não existirem regras ainda totalmente definidas, não impede o setor financeiro de ser inovador e criativo e de promover uma economia verde de forma mais acelerada, não ficando à espera que a legislação venha dizer como é que se faz. E, portanto, o meu apelo aqui é no sentido de que, de facto, temos uma economia dinâmica do ponto de vista ambiental. Temos muita tecnologia, a mobilidade elétrica, por exemplo, Portugal é um pioneiro nessa componente.
Temos a questão do hidrogênio, que é tão falada atualmente e que se associa muito também ao pioneirismo que tivemos com as energias renováveis. Portanto, ao nível da tecnologia, Portugal está no bom caminho. O que nós precisamos é de acelerar este processo e, sem dúvida, que o setor financeiro é um catalisador desta aceleração. Sérgio, Portugal tem os recursos, tem as bases, mas depois há setores onde ainda está um pouco atrás. É verdade. E falou-se de uma coisa importante. A tecnologia tem um papel fundamental. Porque sem a tecnologia nós não ultrapassamos muitas das barreiras que ultrapassamos na nossa história. E, aliás, voltando outra vez ao tema deste ano, foi a tecnologia que permitiu que, com o distanciamento físico, não tivéssemos o distanciamento social, propriamente dito, entre famílias, para o trabalho, a própria economia. Se sustentou de alguma forma, foi devido às tecnologias. Agora, é importante perceber uma coisa: a tecnologia é uma ferramenta. A tecnologia não tem intenções. A tecnologia é como, por exemplo, um martelo. Pode servir para fazer um abrigo ou pode servir como uma arma. E é importante nós canalizarmos outra palavra aqui referida pelos nossos convidados, que é: temos que usar a criatividade, temos que usar a boa vontade de caminharmos no sentido certo e deixarmos um legado. Ou seja, acho que não há nada mais forte do que todos estes intervenientes sentirem que o trabalho que estão a desenvolver tem um legado que está a deixar, que ultrapassa a sua presença aqui. E só há uma forma também de potenciar estas tecnologias e serem direcionadas no bom sentido. Temos visto que o capital é a bússola de onde o nosso caminho está a ser traçado. A própria Europa, temos visto agora com o Green Deal e com as exigências, até no próprio Fundo de Recuperação, que é muito claro que há caminhos a traçar, exigências e condições nos investimentos a serem feitos, em que tem que se apresentar os cuidados ambientais, o impacto ambiental e social, muito importante, durante este período de recuperação. E só há uma forma realmente de o conseguirmos. Nós podemos inovar, podemos empreender, podemos comunicar e sensibilizar, mas se não colocarmos o dinheiro à disposição no sítio certo, sabemos por experiência que não vamos chegar lá. E acredito que, mais uma vez, se vamos querer ultrapassar as dificuldades energéticas, as dificuldades com a poluição, seja do mar, hídrica, dos rios, dos solos, da atmosférica, onde já, só para terem uma ideia, a atmosférica já se contabiliza que ultrapassam os 7,5 milhões de mortes só devido à poluição atmosférica adicional que é provocada pela indústria. Nós não vamos conseguir chegar lá. Com exemplos destes, vamos, sabendo que o dinheiro está a ser colocado nas inovações corretas e reduzindo os riscos futuros destes negócios, também, que é o que interessa. Não adianta estarmos a investir num negócio que seja muito lucrativo agora, mas que depois daqui a 5 anos esteja a sofrer porque não há água num território ou porque o ar está poluído onde nós fizemos o investimento. Temos que falar de negócio, temos que falar de capital quando estamos a falar de sustentabilidade, e é essencial este tipo de atores, como o Crédito Agrícola, tal como o engenheiro Licínio e a Sofia mencionaram. E Sérgio, presumo que queres deixar uma última questão aos nossos convidados. Sim, eu gostaria de deixar uma pergunta primeiro à Sofia Santos e depois terminando ao Presidente Licínio. Sofia, no ponto que tocou da questão dos riscos, de que forma está o crédito, o Grupo de Crédito Agrícola, com as informações sobre os riscos que são necessários para os investimentos a fazer e os financiamentos a fazer? Quais são os riscos a ter como prioritários, digamos assim, no momento das decisões e das ações? E, deixando depois a última pergunta para o Presidente, Engenheiro Licínio, de que forma é que o banco vê a cooperação como um fator importante, e, aliás, como é uma das ODS, a cooperação, um fator importante entre todos os privados, toda a banca e o sistema financeiro para conseguirmos chegar aos objetivos que todos nos estamos a propor? Sérgio, então respondendo à tua pergunta, que é uma pergunta complexa. Aliás, atualmente, eu diria que a grande maioria dos bancos europeus estão a trabalhar nisso e, obviamente, que o Crédito Agrícola também está. E o que é que nós temos estado a tentar fazer?
Na realidade, nós já fizemos algumas análises genéricas de risco aos riscos ambientais que o grupo Crédito Agrícola estará exposto. Temos feito também algumas análises sobre a carteira, algumas carteiras de investimento que circulam à volta do grupo, qual é a sua exposição aos riscos ambientais, sociais e de governação. E relativamente aos riscos relacionados com os empréstimos que se concedem, é um tema muito importante, é um tema fundamental, e é fundamental que as empresas, as PMEs e as micro percebam que esta preocupação que o Crédito Agrícola tem e que outros bancos também vão começando a ter sobre o risco ambiental e social dos projetos e das empresas é uma preocupação no sentido de ajudar as empresas a ficarem mais competitivas e diferenciadoras num futuro a curto prazo. Ou seja, nós estamos a identificar algum conjunto de perguntas que possivelmente teremos de começar a perguntar a alguns setores e a algumas empresas para compreender como é que estas empresas estão a lidar e estão a incorporar os riscos ambientais na sua gestão. E isto é fundamental para ajudar as empresas a avançarem e até para ajudar as empresas a conseguirem acesso aos fundos comunitários do próximo quadro comunitário, em que mais de 50% do dinheiro que virá para Portugal será destinado a projetos que contribuam para uma economia de baixo carbono, que contribuam para uma economia mais circular, portanto, descarbonização, reciclagem, reutilização de materiais. Tudo isto, para nós conseguirmos compreender os riscos das organizações, nós temos de fazer algumas perguntas que até agora não eram feitas. E essas perguntas devem ser percebidas pelas empresas, pelos clientes, como perguntas que os ajudarão a evoluir nesta nova gestão sustentável e que lhes vai dar um conjunto de informação e de atributos que lhes permitirá aceder a outro capital, quer europeu, quer de outros investidores, que se não conseguirem responder a estas perguntas ou não conseguirem trabalhar estes temas, esse acesso ao capital será muito mais difícil. Portanto, posto isto, que é preciso, isto não é fácil de explicar, estas ligações, e, portanto, aproveitar este momento numa televisão com uma grande audiência para o explicar. Após ter explicado isto, obviamente o que nós estamos a fazer é identificar um conjunto de perguntas que nos permita avaliar se um determinado projeto está a gerir bem os riscos ambientais e sociais. Numa primeira fase estamos a seguir a parte dos riscos ambientais, porque é esse também o caminho que a Comissão Europeia está a seguir. Mais tarde iremos incluir os riscos ambientais, sociais e de governação. Isto é o caminho natural das coisas. E, portanto, é nesse contexto que estamos a ter cuidado e estamos a tentar perceber como é que estes riscos são incorporados nas empresas e como é que nós podemos ajudar as empresas a incorporá-los de uma melhor forma. E isto é um novo diálogo que o grupo vai estabelecendo com os seus clientes, que estão espalhados por todo o território, na economia real, e, portanto, esta é uma nova conversa que deve ser entendida como uma conversa de parceria, não uma conversa de exigência de informação adicional, é uma conversa de parceria porque, de facto, o caminho futuro para os investimentos e para os financiamentos, e o caminho futuro, estou a falar de 6, 7, 8 meses, um ano, vai passar muito por aqui e as PMEs e microempresas têm necessariamente de estar preparadas para esse caminho e nós no Crédito Agrícola estamos a tentar fazer com que esse acesso comece desde já a ser transmitido e de certa forma também ensinado. Sofia, muito obrigada. Passamos agora a voz a Licínio Pina, ao engenheiro, para uma resposta muito rápida, se for possível. Muito rápido, obrigado. Falaram-me da cooperação e, portanto, para dizer o seguinte, nós no Crédito Agrícola estamos conscientes de que para recebermos temos que dar. E, portanto, nesta componente da sustentabilidade, nós temos que incorporar, e estamos a incorporar nos nossos modelos, aliás, a Sofia agora já referiu relativamente aos questionários, temos que incorporar um conjunto de análises que são feitas e que são aportadas aos nossos dossiês de crédito pelos próprios clientes, pelas próprias empresas, no sentido de lhes dar também a elas um melhor preço, em melhores condições, se forem projetos sustentáveis. E, portanto, isso, para dizer a primeira fase que eu disse, temos que dar para recebermos. Para recebermos o quê? Para recebermos um melhor ambiente, para recebermos também uns clientes mais adaptados aos princípios da sustentabilidade e economia social
E, portanto, nós no Crédito Agrícola estamos conscientes de que é em conjunto, somos nós e os nossos clientes, que podemos fazer a diferença e que podemos fazer para melhor, conduzindo o banco para um banco sustentável e os clientes também para um ambiente sustentável. Engenheiro, muito obrigada e, Sérgio, fica essa frase dar para receber. É, no fundo, um mote para os tempos que nos seguem. Exatamente. Eu acho que isto é um equilíbrio. Sustentabilidade é um equilíbrio. É exatamente a diferença entre aquilo que estamos a devolver ao planeta e aquilo que estamos a tirar. E eu acho que isto serve para tudo, e esta frase do presidente Licínio resume também na banca qual é que é o trabalho em conjunto com os clientes deles, com os parceiros deles, com estas redes e trabalhos que estamos a desenvolver também com a Planeteers, onde deixo a nota, inclusive, que após o evento que acontecerá do Planeteers World Gathering no dia 22 e 23 de outubro, com uma força mais online e com uma presença virtual, sairá um programa chamado Programa Planeteers New Generation, de onde nós também queremos envolver todos estes parceiros para que consigamos, no território português, tornar Portugal num hub de inovação sustentável, porque achamos que este é o caminho, mas temos que ser nós, proativamente, em conjunto, a fazê-lo. Muito obrigada aos nossos dois convidados, obrigada também a ti, Sérgio. Fica Obrigado. então este mote sustentabilidade e banca. Nós regressamos num próximo episódio. Até lá, tenham um ótimo fim de semana.